estar gravando. Então, a aula de hoje a gente vai continuar aqueles exercícios que a gente estava fazendo, né? A gente já tinha terminado os exercícios do problema de produção. E hoje a gente vai iniciar a exercitar os problemas de alocação de recursos. Lá no Uniformline, eu coloquei aqui no material didático essa lista, ó, lista de modelagem, alocação de recursos. Vocês podem baixar depois para tentar replicar o que eu vou fazer aqui hoje, tá? Eu vou começar a resolver a lista, vou comentando, tá? Porque hoje é só exercício. Não tem nada de novo, né? Eu vou colocar aqui para apresentar minha tela inteira. Vocês estão vendo a minha tela aí? Ainda não. Não, né? Acho que... Do Excel ou do Chrome? Deixa eu ver aqui se... Eu acho que tá compartilhando. Tá? Deixa eu tentar de novo aqui, que eu acho que deu um erro, ó. Tela inteira. Ah, porque eu não tinha selecionado. Pronto. Agora vai rolar. Deu certo. Tá aparecendo minha tela, né? Tá. Então, aqui em material didático, lá no Uniformline, eu coloquei essa lista de modelagem, alocação de recursos. É o que a gente vai utilizar para os exercícios de hoje, tá? Ela já está aberta aqui. A primeira questão, tá todo mundo vendo minha tela, né? Estão vendo a minha tela? Sim. Ah, tá. Essa primeira questão a gente já tinha resolvido, porque ela fazia parte lá do slide que eu utilizei para apresentar a modelagem de problemas de alocação de recursos, tá? Então, eu vou pular ela para a gente começar aqui da segunda questão. Essa lista inteira é só para alocação de recursos, tá? Que é aquele método que eu tenho as escalas de trabalho, eu quero decidir quantos recursos eu vou alocar a que escalas para minimizar um custo ou uma quantidade de recursos que eu vou utilizar, tá? Então, nesse segundo exemplo, eu tenho um supermercado, tá, de uma rede nacional que opera 24 horas por dia. Esses casos aqui, onde eu tenho 24 horas por dia, eles diferem um pouco do problema original que a gente estava resolvendo, porque a gente vai ter escalas que elas viram o dia, né? Eles vão começar na noite e vão terminar na manhã seguinte, tá? Só para a gente entender como é que funciona aqui. Então, na tabela de baixo, eu tenho as demandas por caixas, tá? Das 0 às 5 horas da manhã, eu preciso de 8 caixas disponíveis. Das 6 às 12, 12 caixas, e assim por diante até as 23 horas. Então, são 24 horas de funcionamento aqui, tá? Para atender essas escalas, aliás, essas demandas, a gente tem disponível 7 escalas. A primeira escala vai das 5 às 12, segunda escala de 9 a 16 e assim por diante, tá? Tem uma escala aqui, ó, que começa às 9 horas da noite, termina às 4 da manhã. Então, a gente tem essa situação que é um pouco diferente das anteriores que a gente tinha resolvido, tá? E o nosso objetivo é determinar a quantidade de caixas que iniciam o seu trabalho em cada escala, de forma a minimizar a quantidade total de recursos. Ou seja, a gente quer decidir quantos recursos vão estar alocados em cada escala. O nosso objetivo é minimizar a quantidade total de recursos utilizados, tá? Então, para resolver esse problema, eu vou usar o Excel para mostrar como é que funciona o solver do Excel, porque a gente não viu até agora, né? No laboratório a gente só tem o LibreOffice. Então, o meu Excel é o 2010, tá? Mas esse procedimento é igual para o 2013 e esse mais novo também, acho que é 2018 ou 2019, não sei. Primeira coisa que a gente vai precisar fazer é habilitar o solver, tá? Porque o solver do LibreOffice ele já está disponível lá em ferramentas, né? Aqui no Excel ele fica disponível em dados, aqui no canto direito, ó. Só que se você não tiver habilitado o solver, ele não vai aparecer aqui. Para habilitar, a gente tem que ir em arquivo, opções, vai abrir essa janela, a gente vai em suplementos,
Aqui embaixo tem suplementos do Excel, tem um botão ir, a gente clica nele e tem que marcar essa opção Solver. Tá vendo que é bem escondido, né? Mas é só seguir esses passos. Oi? Calma, pera. Eu tô indo, calma. Tá certo. Não, enfim. Já quero fazer, né? Porque senão eu me perco tudo. É bom fazer logo. Mas vai ficar gravada a aula, tá? Pode assistir depois e ver esse passo a passo. Tá. Só marcar e clicar em OK. E se você for aqui em dados, ele vai aparecer aqui no cantinho, tá? Deu certo aqui no meu. Deu uma travada aqui. Voltou? Voltou. Estão vendo a minha tela ainda, né? Sim. Ah, tá. Porque deu uma travada aqui, achava que tinha desconectado. Então, vamos lá. Para cadastrar as informações, a gente sempre segue aquele mesmo procedimento, né? A gente tem os horários, a gente vai listar os horários, nesse caso aqui, de hora em hora, né? Que é como está dividido as escalas. Então, a gente vai de 0 até 23. Vou colocar aqui no Excel. Vamos um, tá? Horários, eu tenho de 0. De 0 até as 23. Vamos lá, 21, 22, 23. Para facilitar a visualização, a gente pode selecionar as colunas. Diminuir aqui a largura delas. Para ficar tudo aqui na mesma visualização, para a gente não precisar ficar usando essa barrinha aqui, tá? Massa. Os horários. E a gente tem as demandas, ou necessidades, tá? Vou chamar aqui de demandas. Então, de 0 até 5 horas eu preciso de 8 caixas, então a minha demanda de 8 caixas vai se estender até 5 horas. Das 6 às 12 são 12 caixas. Das 3 às 15 são 9. Das 16 às 19 são 7 caixas. Das 20 às 23 são 5. Professor, Opa, diz. o que é que muda nessa questão com aquela que tu estava fazendo, que era como se fosse umas barrinhas? Aqui é a mesma coisa. Só que a gente inicia sempre com esse procedimento aqui, né? De separar as demandas de hora em hora, de unidade em unidade de tempo. Nesse caso aqui, a hora é a nossa unidade de tempo, né? Aqui embaixo é que eu vou colocar agora as escalas, tá? Nesse exemplo, a gente tem 7 escalas e a gente vai pintar essas escalas nos quadradinhos. Então, tenho escala 1. Se ele continua aqui, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 escalas. Então, vamos ver aqui, a escala 1 pega os horários de 5 às 12. Então, ó, na linha da escala 1, eu vou pintar os quadradinhos de 5 às 12, tá? Vou colocar nessa cor azul aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 horas de trabalho aqui. Escala 2, das 9 às 16. Todas as escalas são de 8 horas, se eu não me engano. Então, se eu copiar a barrinha de cima, que são 8 quadradinhos, né? E colar aqui no 9, ele vai completar até as 16 horas, tá?
A escala 3 vai das 12 às 19. Começa aqui, vai das 19. A escala 4 das 16 até o final aqui do dia. Ele colocou até 0 hora, né? Então, na verdade, tem essa escala de 9 horas, né? Vou dar um Ctrl C aqui, ó. Vou colar bem aqui, tá? Ele tem que passar aqui nessa escala que trabalha-se mais, por algum motivo. A escala 5 vai das 19 às 2. Então, tá vendo que para essas escalas que iniciam na noite e terminam na madrugada, eu vou colocar na mesma linha, né? Ó, a escala 4 vai das 16 até a 0. Então, ó, vou aqui até as 23. Como eu não posso ir mais para a direita, eu volto e pinto aqui o 0. Escala 5 aconteceu a mesma coisa, né? Foi do 19, 20, 21, 22, 23, 0, 1 e 2. Tá? Escala 6 das 21 às 4. 21. A escala 7 das 0 às 7 horas. Então, até ficar desse jeito aí, tá? Para quem está replicando aí ao mesmo tempo. Então, os passos são sempre esses. A gente vai sempre alimentar essa linha com os períodos. Logo embaixo, a linha com as demandas desse recurso. Em seguida, a gente define as escalas, inicialmente só identificando através de alguma cor, tá? Para ficar visualmente fácil de identificar as escalas. Depois desse passo, a gente pode começar a definir as variáveis. Aí lembra que as variáveis, um problema de alocação de recursos, são a quantidade de recursos que eu vou associar a cada escala dessa daqui, né? Como eu tenho 7 escalas, eu tenho 7 variáveis. A gente sempre define as variáveis em uma coluna adicional, tá? Aqui. Eu vou chamar de quantidade alocada. Como são variáveis, eu vou usar aquela nossa codificação de cores. No caso, a cor amarela aqui para associar essas células às variáveis, tá? Aqui é a quantidade que eu vou alocar na escala 1, escala 2, 3, 4, 5, 6 e 7. A próxima etapa, eu tenho que agora associar cada escala à sua respectiva variável, né? Por exemplo, a escala 1, essa daqui, está associada a essa variávelzinha aqui. Vocês lembram como é que a gente faz essa associação, né? Através da igualdade. Então, eu vou pegar a primeira caixinha azul da escala 1, e vou dizer que ela é igual a essa variável aqui, que tá, no meu caso está na célula AA4, tá? E tem aquele macetezinho de apertar F4 3 vezes para a gente fixar só a coluna. A gente deixa a linha livre, fixa só a coluna, e dessa forma eu tenho como puxar a fórmula para a direita, né? Ele replica, eu vou até colocar os valores aqui, ó, para a gente enxergar que está funcionando, tá? Alguns valores. Então, eu coloquei um aqui, um ficou replicado nessa escala. Lembra que tem que apertar F4 3 vezes para fixar a coluna, tá? Então, se eu copiar essas células aqui, que tem fórmulas, né, que são essa igualdade, e colar na escala de baixo, ele vai manter a coluna e vai deslocar a linha para baixo. Eu tenho aqui a 2, então está replicando 2 aqui. Posso colar na de baixo. Eu posso também copiar só uma célula, selecionar, se eu quero colar e apertar Ctrl V e dá certo também, tá vendo? Vou colar aqui. A gente vai colando em todas as células que são pintadas, tá? Sem se preocupar mais com a referência, porque como a gente já fixou a coluna e deixou a linha livre, ela sempre vai funcionar se a gente der um Ctrl C e Ctrl V. Então, tudo funcionando. Cada escala está associada à sua respectiva variável.
Vou até deixar esses valores aí por enquanto para a gente enxergar as fórmulas funcionando, né? A última coisa que a gente tem que fazer no problema de alocação de recursos agora é calcular a quantidade de recursos que está disponível em cada momento do tempo. A gente tem aqui o momento 0 hora, momento 1 hora, momento 2 horas, 3, 4, até as 23. Para cada momento desse daqui, a gente tem que saber quantos recursos estão disponíveis. Para isso, a gente vai criar uma nova linha chamada total alocado, né? E o total alocado vai ser a soma da coluna correspondente. Então, o total alocado aqui na hora 0, tá? Total alocado na hora 0 vai ser igual soma. No Excel é o tab, né? Que a gente faz para poder completar a fórmula, tá? Lá no LibreOffice era o Enter e aqui é o tab. Então, é a soma de toda essa coluna aqui. A gente vai pegar todas as linhas das escalas, né? Para a coluna correspondente ao horário que a gente quer calcular o total alocado. Aperta Enter. Nesse caso aqui deu 22, né? Porque é 4 mais 5 mais 6 mais 7. Essa fórmula a gente pode puxar para a direita e você pode puxar até aqui a coluna das variáveis, tá? Porque a gente também está interessado em calcular a soma das variáveis, né? Que é justamente o nosso objetivo. Aqui é a quantidade total de recursos que eu estou utilizando. Nesse exemplo aqui, deu 28. Tá? Então, essa soma eu também preciso, eu posso puxar aquela fórmula que a gente colocou aqui no 0 até a coluna das variáveis. Essa última célulazinha aqui é justamente o nosso objetivo. Não é? A gente quer utilizar a menor quantidade de recursos possível e, ao mesmo tempo, a gente precisa atender a todas essas demandas aqui, em cada momento do tempo. Então, a parte do Excel morre aí, né? A gente pode até apagar as variáveis, deixa todas as fórmulas disponíveis aí, não pode apagar nenhuma fórmula, né? Senão não vai funcionar. Então, a partir daqui, a gente pode já ir para o solver. Tá? Então, vamos usar o solver do Excel aqui pela primeira vez, né? Que a gente só estava no LibreOffice. Vou clicar aqui no solver, ele vai abrir uma janela semelhante àquela lá do LibreOffice. Tá? Dá para perceber que é praticamente igual, né? Primeiro ele está pedindo para a gente definir o objetivo. Tá? O nosso objetivo é essa célulazinha aqui, não é? É a quantidade total de recursos que está sendo alocada. O que eu quero fazer com essa célula, né, eu quero que ela seja o mínimo, eu quero que ela tenha o menor valor possível, é um problema de minimização. Né? Como é uma quantidade de recursos, eu quero que ela seja mínima. As variáveis, cliquei aqui, tá vendo que o cursor está piscando, as variáveis são as células em amarelo, mesmo esquema lá do LibreOffice. E para as restrições, em vez dele deixar disponível aqui para a gente ir cadastrando, como é no LibreOffice, aqui ele pede para a gente adicionar, tá? Eu acho até mais organizado. Então, clico aqui em adicionar, ele cria uma janelinha só para definir as restrições. Como é que são as nossas condições aqui do problema de alocação de recursos? O total alocado, são essas células aqui, tem que ser maior ou igual às demandas. Só isso, né? Total alocado, maior ou igual às demandas. Opa. Selecionar aqui direito. Se você clicar em adicionar, ele vai adicionar a restrição e vai manter essa janela aberta para a gente acrescentar mais. Como a gente só tem essa restrição, a gente pode apertar OK, que ele adiciona e volta para a tela. Tá? A única diferença do LibreOffice para o solver do Excel é isso aí, tá? É na hora de adicionar as restrições. A restrição fica mostrando aqui, você pode alterar ela, excluir. Tá? Ele já deixa marcada uma opção para tornar as variáveis não negativas, é aquela opção que a gente precisa marcar lá no LibreOffice, né, no botão que tinha opções. E aqui no solver do Excel, a gente precisa escolher a opção ó, LP Simplex, tá? Esse LP é de Linear Programming. Tá? Ou seja, é um problema que é linear. A gente tem que escolher esse aqui do meio, tá? Que é justamente o nosso solver linear. Escolho aqui a opção, posso clicar para resolver, e ele achou a nossa solução. Essa daí. Vou alocar 12 unidades
na escala 1, nenhuma na 2, 9 na terceira escala, e assim por diante. Ele conseguiu atender todas as demandas. A quantidade mínima de recursos que eu preciso para atender essa demanda é 34. Alguma dúvida? Não, tá tranquilo. Show, massa. Então, eu vou até aproveitar, vou salvar esse arquivo, que eu já posto lá no Uniformline também, para vocês ficarem de referência, tá? Vou salvar aqui. B2, aqui depois eu mudo o nome. Então, o problema é esse daí. Primeiro problema, tranquilo. Essa aqui é a versão clássica dele, né? Não tem nenhuma condição adicional. Não temos nenhum problema até aí. Massa. E aí, professor, o senhor sabe como é que eu consigo corrigir aqui o auto-preenchimento do Excel? Porque o meu, quando eu coloco e coloco para ele... Ele não atualiza a fórmula, né? Na verdade, É isso? ele não tá... Por exemplo, eu coloco 1, e aí aperto naquela cruzinha e sigo, né, na linha. Ele não tá ainda a sequência, ele tá continuando o 1. Ele não tá indo 1, 2, 3, 4, ele não tá indo em sequência, ele tá só deixando... Quando tu definiu a escala aqui, foi? Isso. Não, quando eu defini, por exemplo, só os horários aí, o 0, 1, 2, eu não consigo colocar ele para ir em sequência. Não estou conseguindo. Esse daqui, né? Assim, é porque no LibreOffice ele completa. A forma como eu fiz aqui no Excel foi assim, ó, eu iniciei do 0, e essa célula disse que era a anterior, que é 0 mais 1. Eu coloquei uma fórmula, tá vendo? 0 mais entendi. 1. Aí quando eu Entendi. puxo a fórmula, ele fica 1 mais 1, 2, mais 1, 3, mais 1, 4, vai puxando. Beleza. É porque no LibreOffice ele já completa, né? Sozinho quando a gente puxa. Mas o Excel também faz, não? Ele faz, eu acho, se eu não me engano, se você selecionar assim, as duas, ele entende. Deixa eu ver, ó. Seleciona o 0 e 1, aí tu vai puxando. Sim. Tá aí, ó. Aí ele entende, tá vendo? Beleza. Valeu. Tranquilo, então, né? Se você segurar o Ctrl, também consegue fazer. Da mesma forma. Segurando Ctrl, é verdade. O Excel é segurando Ctrl. Fazia tempo que eu não usava o Excel, nem lembrava mais disso. Professor, você poderia só mostrar a fórmula que você usou no total alocado, por favor? Sim. Total alocado é sempre a soma, ó, da coluna somente para as linhas das escalas. Ó. Então, total alocado para a hora 0 é a soma das escalas para aquela hora. Tá ok. Beleza. Vamos lá, né? Provavelmente só vai dar tempo de resolver, mas esse terceiro problema aqui, porque ele é bem grandinho, tá? Esse daqui já é para mostrar realmente a vantagem de modelar problemas desse tipo. Por enquanto, o problema não está tão grande, né? Se for dar uma olhada, esse problema não tem tantas combinações aqui, porque tem... Esse aqui até que já é complexo, mas esse daqui já dá... Ainda seria possível da gente tentar, por tentativa e erro, chegar numa solução que daria 34, tá? Geralmente, problemas de escala, tá? Configurações como esse problema aqui do hospital, tá? Inclusive, isso aqui foi inspirado num problema real que eu comecei a resolver, mas acabou que a empresa não fechou o projeto, né? Mas eu tinha criado esse exemplo aqui em homenagem a esse problema real. Tinha mais condições, era mais complexo, mas eu fiz uma versão um pouco mais simples aqui para a gente trabalhar, tá? Então, mesmo esquema. Só que aqui a gente tem mais possibilidades, tá? Então, eu tenho um hospital que necessita de enfermeiras em 3 turnos, tá? Já que o mesmo funciona 24 horas por dia. Então, uma enfermeira pode iniciar sua escala em qualquer dia da semana, tá? Nos turnos de manhã, vespertino e noite, tá? Eles funcionam da seguinte forma. De manhã, são 5 dias de trabalho e 1 dia de folga. Tá vendo que o nosso tempo agora não é por hora, né? São dias da semana, um pouco diferente, tá? Vespertino, a enfermeira trabalha 4 dias, folga 1, e o noturno
4 dias, folga 2, porque geralmente o noturno tem esse tipo de negociação, né? Só folga mais dias, porque o trabalho é mais puxado. Tá, o horário é inconveniente. Então, a gente tem 3 horários diferentes, e essa é a regra aqui, ó. Tá vendo que a gente não tem escalas definidas, né? Não tem escala definida, só tem uma regra para a gente construir todas as possibilidades de escala, tá? Então, para cada dia da semana, ó, de segunda a domingo, eu tenho as demandas, ó, da manhã, vespertino. Vespertino é tarde, pegando um pedacinho da noite, né? E noite, tá? Para cada turno, eu tenho a demanda para cada dia da semana. Então, por exemplo, de manhã, eu preciso de 5 enfermeiras trabalhando na segunda-feira, 7 enfermeiros trabalhando na terça-feira, e eu tenho essa demanda para a semana inteira. Nos outros turnos, eu tenho as demandas respectivas a cada dia da semana. Então, a situação é essa. O hospital, ele deseja fazer o planejamento para as próximas 3 semanas, tá? Iniciando na segunda e terminando no domingo da terceira semana. Determine a solução que minimiza a quantidade de enfermeiros necessários para atender as demandas diárias de cada turno. Aí, o negócio complicou, né? Esse problema aqui é justamente para mostrar como a versão clássica ela pode ser modificada para o problema ficar um pouco mais complexo. Mas, no final das contas, o procedimento vai ser exatamente o mesmo. A gente só vai ter que usar um pouquinho mais a cabeça aqui para identificar os elementos, tá? Então, esse daqui eu vou resolver e vou comentando porque ele é um pouco mais difícil, tá? Depois vamos tentar replicar aqui. Inclusive, o problema 4, tá? Que eu vou deixar como exercício, ele segue a mesma lógica do terceiro, da questão 3, tá? Então, Professor, primeiro passo, diz. essa questão aí que o senhor vai fazer é estilo de prova que eu boto ou não? Não, esse tipo de questão aqui dá muito trabalho, na verdade, de você montar. Então, não faz muito sentido colocar questões desse tipo em prova. Geralmente, em prova, eu coloco esquema mais desse daqui do problema do supermercado, tá? Beleza. Esse problema aqui é importante a gente ver como é que resolve, porque geralmente é assim que funciona na prática, tá? Como vocês vão... Pode ser que tenha alguém aí que tenha interesse em aplicar modelos desse tipo, tá? É o mais comum, tá? De aplicação nessa disciplina, pelo histórico, são aplicações de problemas desse tipo aqui. Então, é importante a gente ver esse exemplozinho, tá? Então, primeiro passo, tem que montar essa tabela lá com essas demandas. Então, vamos lá. Vou criar um novo documento. Branco. Vamos lá, Excel. Agora foi. Acho que eu criei foi 3 aqui, né? Tudo bem. Bugado aqui, deixa eu fechar esse. Pronto. Será que eu consigo copiar isso daqui e colar? Ele entende lá, hein? Deixa eu ver aqui se a gente consegue economizar esse tempo. Não. Então, tem o turno manhã, vespertino, noite. Noite. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, vou colocar assim, tá? Para economizar tempo. A gente tem aqui 5, 9, 3, 9, 3, 7, 4, 8, 5, 4, 5, 3, 10, 12, 7, 12, 14, 7. Então, as informações que a gente tem são basicamente essas daqui, né? Para cada turno, para cada dia da semana, eu tenho uma demanda diferente, tá? Então, a complexidade desse problema está justamente
na forma como as escalas vão ser geradas. Dá para escutar meu filho gritando aí? A escala da manhã, ele coloca a seguinte regra: ó, eu posso trabalhar 5 dias e folgar um dia. Então, as escalas que a gente vai criar para amanhã, a gente vai primeiro fazer só para amanhã, tá? As escalas que a gente vai criar para amanhã, elas vão ter que seguir aquela regra ali. Só que eu não sou obrigado a... Na prática, geralmente, eu posso não ter as escalas já prontas, tá? Eu posso ter só a regra. E a nossa tentativa aqui vai ser justamente criar escalas que funcionem melhor aqui para a nossa situação. Então, a escala da manhã, tá? Vamos pensar só na escala da manhã. Nossa regra é trabalhar 5 dias e folgar um dia. Não é? Então, qual seria alguns... Vamos pensar aqui em algumas combinações. Vou colocar assim, escala... Não sei exatamente quanto a gente vai precisar, vou puxar aqui e depois a gente apaga, tá? Então, uma possibilidade seria uma escala que começa segunda-feira, pegar terça, quarta, quinta e sexta, trabalhou 5 dias, né? O período que ela trabalha, eu vou colocar assim, ó, um azul, que ela está folgando. Como ela já folgou um dia, ela já pode voltar a trabalhar no domingo, não é? No problema, ele fala que a gente tem que fazer o planejamento para 3 semanas. Então, essa semana aqui, com essas demandas, eu posso copiar, colar de novo, para a gente ter o horizonte das 3 semanas de planejamento, tá? Vou dar uma reduzida aqui na largura da coluna. Vou completar aqui a tabela para poder a gente terminar. Então, trabalha 5 dias, começando na segunda-feira, né? Folga 1. Trabalha 5 dias, folga 1, 5 dias, folga 1. Esses 3 dias aqui. Aqui ela continuaria mais 2 dias, né? Mas como o horizonte de planejamento só vai até o domingo da terceira semana, vai até aqui, tá? Do nosso planejamento. Essa é uma das possibilidades. Deu para entender a regra aí? Deu sim. Beleza. Então, outra combinação seria o quê? Eu posso iniciar o trabalho na terça-feira. Então, ele começa folgando, ela começa folgando aqui na segunda, né? Eu vou colando aqui, sempre saltando um, porque a regra da manhã é essa, né? No final, esses 2 dias que sobram aqui. A próxima, eu vou deslocar mais um dia, ó, pode começar agora na quarta-feira. Se começou na quarta-feira, ela não pode folgar 2 dias seguidos, né? Então, tem que ter um azulzinho bem aqui na segunda-feira. Então, dá para perceber que vai formar uma escadinha aqui, né? Que vai descendo. Até que ponto eu vou poder parar aqui de gerar escalas? Quando eu gerar uma escala, que vai ser exatamente igual à primeira, tá? Se a próxima escala que eu gerar for exatamente igual à primeira, essa escala eu não preciso criar ela, porque eu já tenho ela lá em cima, não posso duplicar escalas, né? Não faz sentido. Essa lógica aqui só para o horário da manhã, tá? Que a gente está montando por enquanto. A gente vai montando. Até a gente tenha a replicação da escala ali de cima. Deixa eu ir fazendo assim. E eu acho que na próxima já vai igualar. Vamos ver. É só mais uma aqui mesmo. Então, a gente está sempre deslocando um. Faltou pintar aqui, né? Deslocando um de um, ela só folga um dia na semana, né? Então, essas são as possibilidades de escala. A 7ª escala, se eu deslocar mais uma vez, ela vai ficar exatamente igual à primeira, né? Então, não faz sentido a gente gerar essa 7ª escala. Então, para amanhã, só temos essas 6 escalas aí, eu posso excluir essas 2 últimas, tá? Eu vou chamar isso daqui, ó, de escala da manhã, vou mesclar, eu vou colocar um Mzinho aqui. Finalizado, vou pintar. Aí, nossa escala da manhã. São essas possibilidades. Eu também tenho
a escala do vespertino e a escala à noite. Vamos ver quanto a gente vai precisar aqui para o vespertino. Na regra do vespertino, a gente tem a seguinte situação, ó. São 4 dias de trabalho e um dia de folga, tá? Então, a forma como a gente vai montar vai ser um pouco diferente, né? Pode ser até que sejam necessárias mais escalas ou menos, a gente vai ver aqui. Então, trabalha 4 dias, folga 1. 4 dias, folga 1, 4 dias, vou pulando, depois eu completo ali, deixa eu logo deslocar aqui. A gente tem assim, assim. E na próxima, ó, eu já vou ficar igual essa daqui, né? Então, só preciso de 5 escalas, tá? Fluir. Vou completando aqui, sempre saltando um, porque a folga é só de um dia, tá? Tá vendo que problemas desse tipo dão mais trabalho de modelar, né? A prova eu não vou colocar de jeito nenhum um problema desse tipo aqui, tá? Mas ele é bem interessante de mostrar um problema mais realista, digamos, tá? Na complexidade que é da prática de aplicar problemas desse tipo. Aqui. Né? Então, tá a escadinha, tá vendo? Aqui do vespertino. Para a noite, a gente tem um formato diferente também, né? São 4 dias de trabalho, mas eu tenho 2 dias de folga seguidos, tá? Então, vou copiar aqui nossa tabela. Quatro dias de folga, 4 dias de trabalho, perdão, 2 dias de folga. Então, tem que saltar agora de 2 em 2, né? Ó. Dois, dois, e o próximo ó, já vai igualar. Aliás, eu não preciso saltar 2, não, né? Posso saltar só um aqui, porque ele teria folgado mais um dia aqui anteriormente, né? Então, posso fazer assim, pula 2, 2, depois eu completo ali. Na verdade, já vem aqui. Tem mais um aqui antes dele igualar. Então, eu vou ter 6 escalas, né, para a noite. Escalas, é só completar aqui os espaços, para ficar fazendo sentido a escala, né? Salta 2, salta 2, salta 2, salta 2. Completa os gapzinhos aqui. Ok. Se você tiver costume com planilha, você até que monta rápido, né? Mas é um problema que costuma demorar um pouquinho para montar. Então tá aí, ó, todas as nossas possibilidades de escala. Deu para entender como é que funcionou a lógica aí da construção? Sim. Deu para entender, apesar de complicado, mas deu para entender. É, a gente está criando as escalas, né? O problema não falou o formato das escalas, ele só disse a regra que a escala tem que obedecer. Então, a regra, por exemplo, da noite é trabalhar 4 dias e folgar 2, então a gente fez, ó, a regra repetindo aqui para as 3 semanas. Se eu quero gerar uma escala, outra escala diferente que segue a mesma lógica, eu tenho que respeitar, ó, a mesma posição, só que eu estou deslocando aqui um período para ele ficar diferente, né? Vou fazer isso até vai ter um momento que se eu deslocar mais uma vez, eu vou ter uma escala igual à anterior. No problema disse a quantidade de escalas para cada turno, foi? Não, ele não disse. Só que se a gente gerasse mais uma escala aqui, ela ficaria exatamente igual a de cima. Tem alguém que deixou o microfone ligado aí, ó. Tá dando interferência. Esqueceu ligado. Porque aqui de manhã tem 6, na vespertina Pois é, ó. tem 5. Vamos olhar aqui na manhã, certo? Essa escala, tá vendo? Travou. Travou?
Eu acho que travou, viu? Travou aí. Eu tô escutando. Ai, travou lá. Só o dele, acho que foi só o dele. Né? Foi, só bem. Ah, acabou a aula. Vou dar a chamada, não. Ai, meu Deus. Ai, comédia. Olha, Jesus. Até ele saiu, saí também. Saiu. Voltei. Na verdade, eu esqueci de colocar no computador para carregar, ó. Ele descarregou aqui. Vacilo grande. Tava o carregador do lado aqui, mas esqueci de conectar. Deixa eu transmitir minha tela de novo aqui pra gente continuar. Que droga. Olha aqui rapidinho. O bom é que tudo aquilo que eu montei. Tomara que eu não tenha perdido. Deixa eu ver se ele salvou aqui. Tomara que ele tenha salvo. É. Perdi o que eu tinha feito. Ah, não. Acredita? Meu Deus. Salvou nada. Que ótimo, não? Deixa eu ver aqui. Professor, eu comecei aqui. Se você quiser o arquivo, eu posso mandar. Eu não Manda. cheguei a fazer tudo aquilo, não. Me manda aí Mas pelo. já concluí. Mandar aqui mandar pelo WhatsApp. Tá certo? Tá certo. Pode mandar pelo WhatsApp. Eu continuo aqui rapidinho pra gente fechar, que já são 9h46. Tá gravando, né? Ainda bem que o sistema é inteligente aqui. Eu saí, mas ele continuou gravando aqui, senão a gente ia ter perdido essa aula inteira também. Opa, massa. Vou achar aqui. Foi montado da manhã aqui, né? Isso. Deixa eu montar bem rápido aqui, tá? Beleza. Eu faço aqui rapidinho. Se eu não comentar, eu vou mais rápido. Amanhã. Na verdade, não precisava dessa escala aqui, não, né? Aqui, ó, justamente a tua pergunta. Ó, na escala 7, aproveitando. Tá vendo que a escala 7 está exatamente igual à escala 1? Sim. Tem uma hora que ele vai dar o loop, né? Então, Entendi. se começar a replicar, não faz mais sentido criar, né? Entendi. Olha, foi até providencial. Ué, vamos lá. Escala 5. O esquema é 4 dias, né? Então vai ficar assim.
Bom é que o professor fala que à noite ele tá desacelerado, né? A Pois velocidade é. que preenche esses quadradinhos aí. Se fosse de manhã, tava mais lento, né? E Mas cá aqui em, é e cá verdade. em casa tá fazendo o seu contrário aí, ó. À noite eu sempre fico mais acelerado. Pula. O acelerado tá meu filho aqui, que só tá faltando enlouquecer. Gente. Pula dois. Dois. Tem que dar um jeito de gastar as energias dele em casa, já que no colégio não tá indo mais. Pois é. E o bom é que, assim como vocês, né? A gente continua pagando, mas pelo menos vocês estão tendo aula. Ele e o colégio vai, próxima semana, mandar umas atividades para a gente fazer com ele. Nada disso. Está pagando uma fortuna para a gente mesmo dar aula aqui para ele. É isso mesmo. Adaptar a situação, né? Pronto. Então, ó, a gente tem escala, estou identificando aqui, né? Essa daqui é da manhã. Essa daqui é da vespertina, ou tarde, né? Aqui tem as escalas da noite. Então, entenderam aí por que eu parei na escala 6, por exemplo, aqui, né? Se eu adiantasse mais um, ia ficar exatamente igual a escala 1, então não faz sentido, né? A gente tem escalas que estão replicadas. Uhum. Então, o que é que acontece aqui? Lembra que eu tenho uma demanda para cada turno, né? Eu tenho uma demanda para amanhã, uma demanda para tarde, uma demanda para noite, certo? Eu tenho escalas também diferenciadas para cada turno. Então, eu vou adicionar, ó, aqui em cima, uma linha para separar, tá, cada escala. A gente vai acrescentar essa linha justamente para calcular aquele total alocado. Só que nesse caso, a gente vai calcular o total alocado para cada turno. Então, aqui eu tenho, ó, total alocado para esse turno aqui. A gente pode até pintar de uma cor diferente. Vou colocar cinza para a gente enxergar aqui que é uma coisa diferente, tá? Aqui é um cálculo do total, ó, para as escalas da manhã, tá? Eu vou copiar essa esquema aqui para colar ali embaixo. Peraí. Eu vou ter um total alocado à tarde e um total alocado à noite. Certo? Lembra que para cada escala eu tenho que ter uma variável, né? Então, ó, a partir daqui a coisa fica bem parecida, né? Eu tenho a quantidade alocada, que vão ser as nossas variáveis. Para cada escala, eu tenho uma variável, então, eu tenho essas 6 variáveis aqui. Mais essas 5 variáveis. Mais essas 6 variáveis aqui. Totalizando quanto? 16 variáveis, né? Não, 17. 17 variáveis, tá? Então, aqui a gente vai ter aquele trabalho de agora associar cada escala à sua variável. Dá muito trabalho, né? Lembrando. Então, ó, a escala 1 da manhã vai ser igual à variável associada a ela, que é essa daqui. Eu vou apertar F4 3 vezes. E eu posso, ó, puxar, né, a fórmula para cá. Posso dar um Ctrl C, sair colando, e a gente vai ter aquele trabalho de novo. Ops, fiz aqui demais. De replicar essa fórmula para todas as células que estão pintadas de azul. Vou até colocar uns valores aqui para ver que está dando certo. 6, eu vou colocar 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Eu vou fazer aqui bem rápido, tá? Porque já vai estar perto de 10 horas. Mas a ideia é que é coisa bem braçal, né? Se você colocar que essa célula é igual à sua variável correspondente, apertar F4 3 vezes,
a gente vai conseguir sair copiando e colando nas células que estão pintadas de azul, né? Então, eu vou fazer aqui o procedimento, também ficou o 2 ali, né? Então, funcionou. Deixa eu fazer assim. Então, para as escalas da manhã, eu tenho essa situação, ó. Cada variável associada à sua escala. Replico a mesma coisa para as escalas da tarde, né, para o vespertino. Como eu fixei a coluna, eu posso continuar copiando e colando. Ó. Colar aqui, puxou o 7, tá vendo ali? Eu posso ir aqui colando. Aqui para as escalas da noite. Vamos lá, para a gente finalizar. Morreu. Pelo menos para mim aqui, né, que eu fui rápido. Mas o resto do procedimento é igual. Vou terminar aqui. Quem estiver tentando acompanhar, depois tenta terminar dando uma olhada no vídeo, que eu vou postar depois no YouTube, tá? Então, para cada total alocado, eu vou fazer aquele cálculo da soma, né? O total alocado para amanhã, na segunda-feira, que é essa coluna aqui, ó. Amanhã, na segunda-feira, vai ser igual a soma. Igual a soma de toda a coluna, ó. É como se eu tivesse 3 problemas em um problema só, né? Então, posso puxar a fórmula até o final. E vou aproveitar para calcular já o total de recursos alocados na manhã, tá? É a soma da coluna, tá? Mesma coisa aqui para o vespertino, soma somente da coluna aqui, ó, nas escalas do vespertino, obviamente. Vou puxar aqui para a direita. Eu calculo também aqui para a noite, soma. Pronto. Lembra que eu só posso ter um objetivo, tá? A gente tem aqui o total de recursos da noite, o total de recursos da tarde, o total de recursos da manhã, né? Então, aqui embaixo eu vou calcular a soma desses 3 totais, ó. Total da noite, mais o total da tarde, mais o total da manhã. Esse aqui é a quantidade total de recursos que eu estou utilizando, no geral, para todos os turnos durante essas 3 semanas. Esse daqui vai ser o nosso objetivo. Tá? Esse daqui é o nosso objetivo. As restrições, a gente vai ter 3 conjuntos aqui. Eu vou ter que dizer que o total alocado na manhã tem que ser maior ou igual à demanda da manhã. Tá? Total alocado na tarde maior ou igual à demanda da tarde. Total alocado na noite maior ou igual à demanda da noite. Então, lá no solver, o nosso objetivo é essa célulazinha verde aqui, que é o total geral de todos os recursos que a gente está alocando. Eu quero minimizar. As variáveis, a gente tem 3 grupos aqui, né? Esse. Aí, para você acrescentar mais, você aperta ponto e vírgula. Tá vendo que apareceu aqui o ponto e vírgula, né? Seleciono o segundo conjunto, que é esse. Ponto e vírgula. O terceiro conjunto, que é esse daqui. Vou adicionar as restrições. A primeira diz que o total alocado na manhã tem que ser maior ou igual à demanda da manhã. Eu posso clicar em adicionar e ele mantém a janela aqui aberta para a gente acrescentar mais restrições. Então, o total alocado à tarde, eu selecionei todas essas colunas aqui dessa linha, tem que ser maior ou igual à demanda da tarde. Adiciono. E o total alocado na noite
que ser maior ou igual à demanda da noite. Dou um OK. Escolho o solver linear. Nem precisa apagar essas células em amarelo, porque ele vai apagar quando a gente apertar em resolver, tá? E se a gente apertar para resolver, a gente vai ver que o problema não está resolvido corretamente, tá? O que é que está acontecendo aqui? Lembra que a gente não colocou a condição para as variáveis serem inteiras, né? Então, ele está colocando 2,4 enfermeiras aqui na escala 1, 4,5 enfermeiras. Não faz sentido a gente colocar uma quantidade fracionada de um recurso, né? Então, lá no solver, a gente precisa dizer que essas variáveis são inteiras. Lá no LibreOffice, essa operação, inclusive, é mais fácil do que aqui no Excel, porque a gente pode simplesmente clicar em opções. Eu acho que aqui nem tem essa opção. Deixa eu ver aqui. Não tem mesmo. Então, a gente precisa adicionar restrições para informar que as variáveis têm que ser inteiras, tá? Então, eu vou adicionar uma restrição aqui, dizendo o seguinte, ó, que essas variáveis têm que ser inteiras, ó, int, vou adicionar. Essas variáveis aqui também tem que ser int, inteiro, adiciono. E essas variáveis aqui tem que ser também inteiras, tá? No solver do Excel, a gente tem que definir os inteiros dessa forma, como sendo restrições. Se eu apertar para resolver de novo, ele agora achou a solução correta. A gente precisa de 40 enfermeiras para atender todas essas demandas dos 3 turnos para essas 3 semanas aqui. Alguma dúvida? Beleza. Entendi. Deu para entender, né? É só, o problema é só... Ele é maior, né? Então, não, é complicado mesmo, porque tem mais de uma restrição, tudo. Mas as restrições são do mesmo formato, né? A diferença aqui é que a gente está separando por turno. Então, o total alocado, ó, na manhã tem que ser maior ou igual à demanda da manhã, obviamente, né? As escalas da manhã não vão atender às demandas da tarde e da noite. Então, o total alocado da tarde tem que ser maior ou igual à demanda da tarde. E o total alocado da noite, da mesma forma, maior ou igual à demanda da noite. É como se eu tivesse 3 problemas e um problema só. O objetivo, como ele é único, ó, eu somei o total de todas as escalas de todos os turnos, né? Que deu aqui, no caso, na resposta ótima, 40. É mais trabalhoso, mas é praticamente a mesma coisa, tá? Se você tiver um tempo, pode depois dar uma olhada no vídeo, que vai ficar gravado, né? E pode olhar com calma, mas a gente vai resolver outro exercício na próxima aula, que é esse exercício 4 aqui, ó. Que eu vou deixar para vocês tentarem fazer, tá? Mas aí na próxima aula a gente resolve isso daí. Tá entrando um aluno retardatário aí, ou porque saiu e entrou?